Shalom, meus amados, filhos do Eterno, Deus Todo-Poderoso. Esses últimos dias nós estamos vivendo aí essa pandemia que assola as nações. E muitas vezes nós nos perguntamos, será que todas essas pestes, fome, inundações, pragas que têm ocorrido com frequência, seriam consequências dos nossos pecados? Muitos irmãos até acreditam que o Senhor retornou e eles desejam ser arrebatados para o reino dos céus. No entanto, há muitos que estão se sentindo angustiados por viverem em pecado. Especialmente quando pensamos num versículo da Bíblia que está em Levítico, capítulo 11, versículo 45. Levítico 11, 45, que diz o seguinte: escute. Abra sua Bíblia em Levítico 11, versículo 45, para acompanhar comigo a leitura da palavra do Senhor, uma palavra que nos traz salvação nessa tarde de sábado. Veja comigo. Eu sou o Senhor que os trouxe do Egito, a fim de ser o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, pois eu sou santo. Então, quando nós lemos uma passagem dessa, nós nos preocupamos em ser, muitas vezes até mesmo, abandonados pelo Senhor, devido ao pecado frequente que habita em nós. Deus, ele não pactua com o pecado. Então, por que ainda estamos sempre presos ao pecado? Se nós sabemos que o Senhor Deus não pactua com o pecado, tanto que ele diz em Levítico 11, 45, para que nós sejamos santos, assim como ele é santo, para que nós possamos chegar à estatura, de varão perfeito. Sabemos que se ele não compactua com o pecado, ele não pode se aproximar do pecado. Então, logicamente, estamos destituídos da glória do Senhor, porque todos pecaram, E aí, se nós estamos presos ao pecado, como nós podemos estar presos ao pecado, se apesar de termos sido perdoados por nossa fé em Jesus Cristo? Como podemos nos livrar da escravidão do pecado? Como nós podemos nos livrar da escravidão do pecado? Porque o pecado, ele escraviza, O pecado é algo que ele vai gerando dentro de você, vai crescendo, vai se alimentando e vai virando um monstro dentro de você. Quando você menos percebe, você está num abismo tão profundo, que muitas vezes fica difícil até mesmo de sair, porque o pecado é um círculo vicioso. Você vai cometendo coisas pequenas entre aspas, porque pecado não tem como se medir pecado, Pecado é pecado. Não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Mas no nosso entendimento humano, que é tão pequeno, por incrível que pareça, nós conseguimos medir pecado, No nosso entendimento humano. Como nós somos tão maus, tão vil, que a gente conseguiu medir o pecado. Para Deus não há medida de pecado. Pecado é pecado.
mas nós conseguimos medir. O ser humano ele é tão vil, tão mal, que até isso ele conseguiu mensurar para poder se eximir de tão grande culpa, né? É um exemplo dessa moedinha aqui de R$1. Olhe para cá, veja bem. Exemplo da moedinha de R$1, né? Se eu venho aqui, ó, faço isso, ó. Opa, ninguém tá olhando. R$1 vou botar no bolso. Já dá pra mim comprar uma bala. R$1, né? Botei R$1 no bolso. Eu me sinto mais santo do que aquele camarada que roubou um trabalhador e levou todo o seu salário. Eu me sinto mais santo do que aquele malandro que roubou um banco. Quando na verdade eu sou igualzinho a ele. Quando na verdade eu sou vil e mal da mesma forma que um camarada que tirou a vida de um cidadão de bem. Porque pecado é pecado. Não se missura eu ter roubado, furtado uma moedinha de R$1 para aquele camarada que matou. Ah, mas pastor, mas matar, aí não, né? Aí isso exagerou. Pois é, para você ver como nós somos tão mal, que nós conseguimos medir o pecado. Não, isso aqui é um pecadinho, isso aqui, ó, chuchu beleza. Nada que, não desmerecendo a religião de ninguém, uns 10 Ave Maria, uns 20 Pai Nosso, não nos livre da escuridão das trevas, né? Mas, para resolver nosso problema de cometer pecados, precisamos primeiro saber o que é o pecado e quais pecados ainda temos. Com a menção do pecado, nós podemos pensar facilmente no verso registrado na Bíblia, em 1 João, capítulo 3, versículo 4. Venha comigo, acompanhe comigo. 1 João, capítulo 3, versículo 4, que diz o seguinte: quem peca, presta atenção, hein? Quem peca, eu estou lendo na versão, nova tradução, né, de hoje, nova linguagem de hoje. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Em outras versões vai dizer: todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. O quanto você tem sido rebelde. O quanto temos sido rebeldes. Como homicídio, né? Furto, roubo, idolatria e assim por diante. São pecados visíveis que são ilegais. Mas existe pecados invisíveis, que são os que talvez aquele que comete um pecado visível, né, que todo mundo vê, talvez nós sejamos não tão mal, mas nós somos tanto quanto. Mas talvez sejamos mais perversos, porque nós escondemos para nós, achando que, enganando ao homem, nós estamos tranquilinho. Ah, ninguém viu, né? Ninguém viu meu pecado, então, ó, boca de siri,
cala-te boca, ninguém sabe, psss, né? São os pecados invisíveis que nos tornam mais cruéis, mais insensatos, mais inimigos de Deus. O Senhor Jesus disse em Mateus, pegue sua Bíblia, Mateus capítulo 15, venha comigo. Capítulo 15, do 18 ao 19. Ele disse o seguinte: mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impura. É isso que faz com que a pessoa fique impura. Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. Ele também disse em Mateus capítulo 5, voltando um pouquinho mais, vamos voltar aqui em Mateus 5, 28, volte comigo aqui, Mateus 5, 28, vem dizer o seguinte: mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Ô querido, ô querida. Esse camarada que furtou R$1, camarada lá que matou um cara na esquina, pense você que você é mais santo do que ele, não. Pensa não. Pensa não. A igreja está cheia de gente que gosta de apontar os erros dos outros, né? Tem um ditado aí que diz que quando você aponta esse, tem mais 3 te apontando, né? Que a palavra do Senhor vem dizer que com a mesma medida que tu medires, tu serás medido também. Cuidado. Vigia nos teus julgamentos. Vigia nos teus julgamentos. A Bíblia também diz em 1 João 3,15, vamos lá? Lá depois das cartas de Paulo. 1 João capítulo 3, versículo 15. Vamos para a Bíblia, vamos para a Bíblia. O negócio é Bíblia. Vamos lá. Quem odeia seu irmão é assassino. Oh, meu Deus do céu. Tem gente que se acha santo demais, né? Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Pastor, por que o senhor foi ler isso para mim? Oh. A partir desses versículos sabemos que seja pecado comportamental ou pecado em vossos corações, todos os pensamentos e ações que vão contra a palavra de Deus, é a verdade que nos faz se rebelar contra Deus, que são chamados de pecado, porque nos tornamos rebeldes. Se compare. Olhe para dentro de si. Olhe para dentro de si. Porque eu não estou aqui para julgar ninguém. E Deus, o Eterno, não me colocou na terra como juiz. Não.
e me botou como apóstolo, como um enviado a pregar a sua palavra, a ensinar a sua palavra, a conduzir as ovelhas dele pelo bom caminho. Então olhe para dentro de si. Olhe para dentro de si. E você vai descobrir. Não só você, eu. Nós descobriremos que estamos realmente cheios, transbordando, completos, repletos de pecado. Por exemplo, uma vez que a nossa família faz coisas em desacordo com os nossos pontos de vista, que nós tanto defendemos, né? Uma vez que nossa família faz coisas que entram em desacordo com aquilo que nós acreditamos, cremos e defendemos, nós não podemos deixar de ficar zangados com eles. Quando vemos outras pessoas que são melhores do que nós, sentimos até uma invejazinha deles, né? Uma invejazinha. Uma inveja santa, como dizem por aí, né? Uma inveja santa. Né? Pois é. Nós pensamos que nós enganamos. Nós pensamos que a gente engana. Eu tô ótimo. Tinha igual aquele personagem, né, que tinha lá do... Acho que era na escolinha do professor Raimundo, né? Somebody Love, né? Assim, né? Somebody Love, né? Nós pensamos que nós somos o... Aí fica lá, né? Tá dando aquelas Karate Kid. Se acha mais santo do que os outros. Mas fala mal do irmão. Se zanga com o irmão. E aquele que odeia seu irmão é assassino. Não podemos deixar de mentir e enganar. Quando outros dizem coisas que nos fazem perder a estrebeira, né? Nós começamos a nos sentir prejudicados, seja em perca de algum bens ou perca da nossa posição como pensador, como inteligente, sábio. E aí a gente já muda logo de fisionomia. E aí a gente já cai em pecado. Nós somos incapazes de ser tolerantes ou pacientes. Nós somos incapazes. Muitas vezes até mesmo, tem povo de Deus, até mesmo, aqueles que não são fincados na raiz, durante tempos de doença, desastres naturais, coisas provocadas pelo homem, né, tribulações e provações, nós muitas vezes culpamos a Deus por não ter nos protegido. Primeira coisa que se fala, porque eu, Senhor, eu sou dizimista fiel da tua casa. Não faltam exemplos. Não faltam exemplos de pecados que habitam em nós. Seja pecado comportamental ou pecados em pensamentos, palavras,
atos, atitudes, sempre vão ser contra Deus e a sua palavra. A verdade é uma só. Nós não somos qualificados para entrar no reino celestial. Nós não merecemos. Essa é a verdade. Se não resolvermos esses problemas rapidamente, nosso pecado, né? Nossos pecados, a nossa resistência a Deus nos levará à morte. João, capítulo, não é carta de João não, agora é o Evangelho de João. Lucas, João, capítulo 8, versículo 34 a 35, vem dizer o seguinte: e Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Ou seja, em outras versões fala: em verdade vos digo, né? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem peca é escravo do pecado. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Ezequiel 18:20 vem dizer que a alma que pecar, essa morrerá. Porque ainda pecamos involuntariamente quando aceitamos a redenção de Jesus. Por quê? Nossos pecados não foram absolvidos? Deus foi bem claro sobre isso, sobre essa pergunta. Ele foi bem claro. Vamos ler a palavra de Deus juntinhos. Vem comigo. Bora para a Bíblia. É ou não é? Vem comigo, abra a sua Bíblia, porque agora nós vamos nós vamos continuar lendo a palavra do Senhor Jesus, do Deus eterno e todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Vem comigo em Ezequiel 18:20 para ficar bem gravado na sua mente. Ezequiel 18:20. A alma que pecar, essa morrerá. Na época em que a obra de Jesus foi a redenção de toda a humanidade, os pecados de todos que acreditavam nele foram perdoados, contanto que você acredite nele. Por isso que ele veio e diz: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Ezequiel 18:20 vem dizer: a alma que pecar morrerá. Mas se você se apegar em Senhor Jesus nessa hora, arrependendo-se dos teus pecados e crendo que Ele é o Salvador da tua vida, quem vai morrer não vai ser você, vai ser o pecado. Porque Ele o redimirá de teus pecados, se você acreditar nele. É isso que significa ser salvo e ser justificado pela fé por uma coisa que nós não merecemos. Nós não merecemos.
É um favor imerecido que Deus, pela sua infinita misericórdia, nos concede através de Jesus Cristo, que é o nosso mediador entre Deus e o homem. Mas não é por causa disso que nós vamos continuar pecando. O pecado, ele é algo que ele é como um bichinho de estimação, um pet. Se você alimenta, você passa a gostar dele e ele de você. Vai andar até de colherinho e tudo contigo. Então, na era da misericórdia do Senhor Deus que nos enviou o Senhor Jesus Cristo, livra-te dos teus pecados, se arrepende nesta hora, para que nós possamos receber a salvação do Senhor e sermos absolvidos de nossos pecados, pecados invisíveis, que não nos torna mais santos nem melhores do que aqueles que praticam pecados à vista de todos. Arrependa-te, curva-te teu coração, porque há pecados que há dentro de nós que muitas vezes nós nem percebemos. A arrogância, né? A gente nem percebe. A gente só percebe porque o outro fala. Mesmo assim, é difícil, muitas vezes é difícil até mesmo de deixar, como a arrogância, a vaidade, né? O egoísmo, a perversidade, a ganância e assim por diante. Outra coisa que nós temos em nós é querer obrigar sempre outras pessoas a fazer o que nós queremos. E quando elas agem de maneira contrária às nossas próprias ideias, nós perdemos a calma. Ó, eu venho aqui falar do Senhor Jesus. Ô, irmão, não vem falar de Jesus pra mim não, tá? Que isso, irmão? Tô falando de Jesus, rapaz! Né? A gente quer empurrar goela abaixo nossas ideias. O verdadeiro evangelho não é aquele que você empurra no seu irmão. O verdadeiro evangelho é aquele que você vive para você. E pelo teu andar, pelo teu modo de agir, pelo teu falar, as pessoas vão olhar para você e dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Eu queria ser igual a ele, eu queria ser igual a ela. Ali o evangelho é pregado. Ali tu lança a tua semente. Não é muito por falar que nós seremos ouvidos. É pelas nossas atitudes. Está na hora de mudarmos, para poder nos achegarmos cada vez mais ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Para que nós possamos ter uma comunhão verdadeira, de fato, com o nosso Criador. Venha comigo aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 18, que diz o seguinte: pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, da minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. É aquilo que Paulo nos ensina, que a carne só declina para o mal. Paulo vem falar aqui que aquilo que é para mim não fazer, eu vou lá e faço.
Aqui, ó. Não, não. Mas é R$ 1. Ah, vai fazer falta não. Não é para fazer. Isso nos afasta da nossa comunhão com Deus. Nesse sábado, você possa olhar para dentro de você e falar: Senhor, me perdoa porque eu sou pecador. Não se ache santo não. Inclina teu coração, ore ao Senhor. Senhor, nessa tarde de sábado, Senhor, eis aí o teu povo que te chama pelo teu nome. Olha para cada um deles, Senhor. Visita nesse momento a casa de cada um, Senhor. Com o teu Espírito, vai transformando corações, transformando mentes, para que cada vez mais nós possamos, Senhor, agradar a Ti e fazer a Tua santa obra. Para que nós não venhamos desagradar o irmão, não venhamos odiar ao irmão, para que nós não nos tornemos assassinos da Tua palavra. Oh Senhor Deus, perdoa cada um desses, ó Pai, porque não sabem o que fazem. Oh Deus, Tua palavra hoje, nesse sábado, está sendo enviada para pessoas que hoje, nesse sábado, estão necessitadas de ouvir e aprender mais de Ti, ó Deus. Envia Teu Espírito, porque o Teu Espírito é que ensina, Teu Espírito é que faz com que nós venhamos ter a compreensão de que nós estamos errando. Teu Espírito é que freia nossas línguas contra palavrões, contra palavras chulas, porque quando Teu Espírito está, de fato, em comunhão conosco, a gente pensa até em falar, mas é travado. A gente pensa em até furtar, mas Teu Espírito trava, e aí a vontade é deixada de lado. Ó Deus, que essas minhas palavras não sejam palavras de julgamento, de condenação, de apontamento. Não, Senhor, porque eu também sou falho. Eu sou falho tanto quanto quem me ouve. Oh Deus, somos todos pecadores diante de Ti, ó Pai. Cada um com seus pecados invisíveis ou até mesmo visíveis. Somos todos pecadores, buscando a Tua face, para que nós possamos ser redimidos verdadeiramente pelo sangue do Cordeiro, espargido naquela cruz, que chegou até nós, lavados e remidos, buscando a perfeição, para chegar à estatura de varão perfeito. Que nesse sábado, essa Tua palavra inunde nossos corações, brinde a nossa mente, freie nossa língua, para que nós possamos nos achegar mais a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Uma tarde abençoada a todos. Uma tarde maravilhosa, cheia do extraordinário de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua parentela. E que a misericórdia, o amor e a doce consolação do Espírito seja sobre a tua vida, hoje e para sempre. E que todos digam amém. Graça e paz. Abba, Pai. Shalom.